Quando o senhor estava falando, me ocorreu o seguinte, e nos casos, até de uma sentença mesmo, judicial, que o juiz, ele concede o benefício por mais 6 meses. Só que aí a situação do autor não mudou. Ele continua com a incapacidade. E não mudou nada. Não mudou nada. Ele só continua com incapacidade. Então isso acontece muito, né? Exato. São casos típicos, né? Se identifica um estado de saúde pelo perito judicial que reconhece incapacidade laboral. O juiz olha aquele fundamento da perícia e concede auxílio-doença por 6 meses, porque se estimou a recuperação em 6 meses. A avaliação para eventual cessação dali 6 meses tem que tomar em consideração o que disse o perito judicial. Se não houve alteração objetiva, não pode haver a cessação do benefício. Deve ser prorrogado o benefício. Que é um outro exemplo que é muito claro. Eu agora, por alguns meses, estou fora da jurisdição, estou exercendo uma função administrativa, mas até pouco tempo atrás, 7 meses, 8 meses, estava enfrentando isso, e em toda a sessão havia, imagine a situação assim, o perito reconhece incapacidade parcial e permanente. Então, uma incapacidade parcial permanente. E não é caso de aposentadoria por invalidez porque não há idade avançada, não é baixa escolaridade. Então, não é caso de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o juiz concede auxílio-doença e condiciona cessação do auxílio-doença à reabilitação profissional. Se tiver reabilitação profissional, cessa o auxílio-doença. Se não houver reabilitação profissional, converte em aposentadoria por incapacidade permanente. Quer dizer, a consequência jurídica é bem clara. O que acontece? Aí vai para a análise da elegibilidade, lá no INSS, para verificar se tem reabilitação profissional para aquele caso. E o perito médico federal, na primeira análise que faz, diz assim, não é elegível. Aí não é elegível por quê? Porque está capaz, porque não precisa de reabilitação profissional. E cessa o benefício. E aí, minha prezada, não tem espaço para cessação, porque a coisa julgada se formou de maneira que somente poderia ser cessado o benefício, uma vez reconhecendo ali a incapacidade permanente, letra A, com a reabilitação profissional, identificando-se que não é caso de reabilitação profissional e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ou que o perito médico federal identificasse uma situação de alteração da condição de saúde. Algo superveniente, que modificasse o estado de coisas que foi apurado no processo. E, no entanto, o que se verifica é uma desconsideração total desconsideração. Quem quiser printar agora é hora de printar. E depois pode colocar assim, dizer assim, essa hora ele estava dizendo que o INSS não considera a coisa julgada judicial em benefício por incapacidade e cessa o benefício como se não existisse um processo judicial. E é esse respeito à coisa julgada que se busca agora com a Lei 14.331, que também deve ser dado um exemplo, vamos colocar assim, pelo Estado, no sentido amplo, pela administração. Mas eu não estou nervoso não, tá? É só o jeito de falar, assim, sabe? Vou só pedir, só para eu comentar um caso, porque o professor foi, assim, cirúrgico numa situação e que eu queria trazer aqui, que foi um trabalho que a gente fez aqui em Sobral, que deu certo para respeitar a coisa julgada. De que cidade você é? Sobral? Sobral. Não sei se o senhor já ouviu falar. Sim, será, né? Teve uma situação que vários benefícios que estavam com essa condição, né? Condicionada à reabilitação, caso contrário, aposenta. E aí foi feita essa perícia de elegibilidade, cessou, sei lá, 500 benefícios assim, de um dia para o outro aqui em Sobral. Foi o caos. Então, quando a gente foi ver, eram todos benefícios que a sentença tinha essa condição. E para evitar que isso acontecesse, a gente se reuniu, perito do INSS, chefe da agência executiva, o pessoal da Justiça Federal, os magistrados, né? Inclusive faço menção aqui ao doutor Tiago, que estava aqui assistindo, que é juiz federal daqui de Sobral. E a gente chegou à conclusão, os peritos concordaram que, nesses casos, eles deveriam fazer uma distinção com relação à perícia judicial. Então, isso foi
argumentado aqui, foi feita uma reunião e foi chegado nesse consenso. Tanto que depois disso, eles passaram a ter essa cautela, assim, claro que não 100%, mas diante daquela situação de cessar tudo, passaram a ter essa atenção nesses casos que tinha essa condição, se não reabilita, aposenta. Então, é possível isso, assim, é difícil, mas é possível de se chegar nessa observação aí do INSS. E nós vamos evoluir, Domi, nós vamos evoluir para que haja uma comunicação, para que os peritos médicos federais tenham acesso aos laudos produzidos em juízo, e assim como hoje o segurado tem acesso, e nós, na Justiça Federal, de maneira geral, temos acesso aos laudos que são produzidos na esfera administrativa. Então, me parece, como colocou o Gabriel, assim, nós vamos caminhar para uma evolução de comunicação de laudos, eventualmente uma padronização, e isso é fundamental para que não haja uma judicialização excessiva. O que se buscou aqui foi inibir uma judicialização desmotivada. Tipo, só porque indeferiu um benefício na esfera administrativa tem que entrar com uma ação? Não. Qual é a doença? Por que não pode trabalhar? Explica um pouquinho para mim, vamos dizer assim. E da mesma maneira diminui a judicialização quando o INSS respeita a coisa julgada. Porque daí não é necessário um mandado de segurança ou um novo restabelecimento ou o desarquivamento, é uma hipótese que não pode ser desconsiderada, o desarquivamento do processo anterior para o cumprimento da coisa julgada, não é? Que foi o que foi feito, a gente desarquivou. Aqui. Desarquivamento no caso, bem interessante. Seria muito... a lei trouxe também... Oi, desculpa. Não, dizendo que eu torço para um dia ver a integração dos laudos, do SAC, o plenos, entre as ações já transitadas em julgada e a administração pública. Ia facilitar muito a vida do advogado e da justiça também, poder judiciário no total. Uma sugestão, não sei se tem alguém nos ouvindo, ou o próprio professor, poderia passar para frente, né? Porque eu sei que o Poder Judiciário já pode mandar o comando para avisar que tem decisão, mandando implantar benefício, tem muita coisa importante acontecendo. Vamos tentar, seria muito interessante se evoluísse para essa conduta. Entendi. Me manda um áudio depois para me lembrar, tá? Resolveria muita coisa no administrativo, né, professor?